Bom, a definição formal de sequência, e a que a gente vai estudar, que é a sequência infinita, é a seguinte: uma sequência infinita de números é uma função cujo domínio é o conjunto de inteiros positivos. Isso que as definições chamam de função é o que a gente entende pelo enésimo termo. Então, o exemplo anterior, a gente pode ter, por exemplo, enésimo termo, chamando de 2n. Então, isso aqui vai me dar a sequência de números 2, 4, 6, 8 e por aí vai, é uma sequência infinita. É como se esse 2n fosse uma função, só que no lugar de n do x de uma função é o n, e esse n, né, que é a entrada, é o conjunto de inteiros positivos. Então, por isso que a definição fica assim. Por que que é interessante a gente usar esse an como uma função e não somente como um elemento, o enésimo termo? Porque nós vamos utilizar toda a teoria de função para entender o comportamento de uma sequência. Então, limite, crescente, decrescente e comportamentos de sequência, eles vão poder ser entendidos como o comportamento de função. Então, por exemplo, se eu pegar uma sequência aqui, an igual a raiz de n. Quer dizer que para cada número inteiro positivo n, eu vou ter um termo de uma sequência. Então, essa minha sequência aqui, ela pode ser escrita como 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, que é 2, e assim por diante. O que a gente pode falar é que quando n cresce muito, ou seja, quando n tende a infinito, essa sequência an também vai tender para infinito. Para cada número grande n que eu calculo a raiz, essa raiz vai ser cada vez maior também. É uma sequência, então, que ela não é limitada. Você não consegue um valor m, né? Por exemplo, tal que todos os termos da sua sequência fiquem menor que ele. Então, a gente fala que essa sequência an igual a raiz de n é uma sequência divergente. Por quê? Você não consegue limitá-la, né? O an sempre vai tender para infinito, quando o n tende a infinito, e é uma sequência crescente. Por que que ela é uma sequência crescente? Porque à medida que o n aumenta, os termos da minha sequência vão aumentando também. Se eu pegar uma outra sequência bn igual a 1 sobre n, os termos dessa sequência serão 1, meio, 1/3, e assim por diante. É uma sequência infinita. A função bn, ou o enésimo termo bn, é dado por 1 sobre n. E o comportamento é como se fosse a função 1 sobre x, só que em vez de usar o x real, a gente usa n inteiro positivo. O que a gente sabe é que bn vai tender para zero quando n tende a infinito, e todos os limites de sequência vão ser calculados quando n tende para infinito. Bom, como nós sabemos que a função 1 sobre x tende a zero, quando x tende a infinito, 1 sobre n também vai tender a zero para valores muito grandes de n. Então, essa sequência, ela é uma sequência convergente. E também é uma sequência limitada. O zero limita a nossa sequência. Todos os números dessa sequência vão ser menores que zero. Eles ficam muito próximos de zero sem nunca chegar a ele. Essa sequência é uma sequência também decrescente. Nós sabemos que à medida que o n aumenta, os termos da sequência estão cada vez menores, né? Começa com 1, passa pelo meio, passa por 1/3. Então, aí são a divergência ou não, o crescimento ou não, e a sequência ser limitada ou não, vai ser dada a partir da definição da sequência. Nós vamos ver mais alguns exemplos.